Antes de mais nada, muito boa tarde a todos. É um prazer para mim poder celebrar este dia convosco, aqui em Lisboa, terra também do Ulisses. E quero, antes de mais nada, agradecer a coordenadora aqui da Nova Club Lisboa, Mariana Esteves, que acedeu a esse convite de podermos juntar esse elemento, a água oceânica, hoje a este evento. Não é demais, de verdade, celebrar o Dia da Terra, que, como todos nós sabemos, está francamente muito dolorida. Eu penso que as novas gerações tenha à sua frente novos desafios nesse sentido de desenvolver uma consciência ecológica que tanto faz falta ainda nos dias de hoje. Da minha parte, só queria dizer que os povos antigos tinham um modo muito especial de se vincular à Mãe Terra. Considerava a mãe de todas as mães. E de verdade poderemos dizer que o próprio oceano é realmente a mãe de todas as mães. Já irei falar acerca disso. Ele é por hábito consagrar a terra muito daquilo que seria as benesses das colheitas, oração, prezes. E desta forma surgiu um pacto que consolidou a relação entre os homens e a terra. Este pacto, desde há muito tempo, foi quebrado. Estamos a tentar ligá-lo outra vez. Penso que, para isso, necessitamos olhar para a Terra não como algo que meramente serve aos nossos interesses econômicos, comerciais, industriais ou algo mais. A Terra é o sustento da vida e há que recuperar essa necessidade de restituir a vida com vida. Falta a nossa parte. Eu penso que os humanos terão que voltar a fazer aquilo que alguns povos ainda, talvez mais afastados daquilo que nós chamamos de civilização, ainda cultivam, ainda praticam, que é a veneração desta Mãe Terra, consagrando oração, prezes, momento de recolhimento. E isso, de facto, necessitamos, para além de muitos eventos que levantam a necessidade de formar os mais jovens na defesa de uma ecologia, de uma sustentabilidade para todo o planeta, necessitamos também formar os mais jovens dentro de uma recuperação daquilo que é o sentido do sagrado. E o sagrado não é especificamente uma prática religiosa, ou melhor dito, talvez o seja, já que a religião significa voltar a ligar. E para mim o sentido do sagrado é criar vínculos, ligação. Ligação de gratidão, porque quem é grato é porque tem memórias. E se queremos falar acerca da memória, poderemos dizer que ele está omnipresente em todos os elementos da natureza, seja ele na água, seja ele no fogo, seja ele no ar, na terra e no nosso coração. Então, o que eu vou fazer hoje, eu vou pedir uma coisa.
Uma coisa muito simples. E de tentarmos junto, antes de iniciar essa pequena viagem pelos mistérios dos oceanos, praticar não é uma meditação, é um pequeno exercício para voltarmos a sermos crianças. As crianças sabem naturalmente e espontaneamente aquilo que é o encantamento. Nós adultos, às vezes, perdemos um bocadito esta prática de deixar a vida passar primeiro pelo coração e depois pela mente. O encantamento é uma forma de jubilhos, de percepção intuitiva que nasce da mutualidade dos corações, da palpitação de todos os corações inatos com o qual podemos nos vincular no nosso contato com a natureza. Todos devemos lembrar que quando éramos crianças e passeámos junto a praias, gostávamos de colher conchinhas, pedrinhas, que por ser molhada ainda, tinham um brilho especial. E nós gostávamos de recordar esse momento, levámos esses pedritos para casa, os colocámos num lugar especial. E quanto tempo mais tarde, abrimos novamente a gavetinha e vimos umas pedras. Mas porquê que eu trouxe essas pedrinhas? E se recuamos no tempo e nos recordaríamos que o que fez essas pedrinhas brilhar foi a luz do nosso olhar que colocamos sobre elas. Para mim, como artista, aqui fala daquilo que constitui a minha filosofia de vida e aquilo que eu ensino aos meus alunos, muitos deles até acho que pinto melhor que eu. Não interessa aqui esse tipo de avaliação, mas uma coisa sei que posso lhes ensinar é a pôr a luz na ponta dos dedos. Eu sempre lhes falo disso. Ponha os teus olhos na ponta dos teus dedos. Ponha a luz que consigas captar da vida, do mundo, na ponta dos dedos para poder reproduzir na tua tela. E no fundo, esse momento de olhar sobre a água, sobre os oceanos, foi uma lição de vida e desde já agradeço a esta maravilhosa equipe com a qual eu trabalho, que eu considero companheiro meu na busca da beleza, no encantamento da luz que permite expressar a beleza. Tenho aprendido imenso com elas e fazemos projeto em conjunto. Normalmente lançamos um desafio. Vamos pintar a água, vamos pintar a luz, vamos pintar... Agora estamos a pintar o Japão. Interessa. E é maravilhoso ver como eles aderem a esses projetos de forma muito generosa, sabendo muito bem que muitos dos temas não estão forçosamente na onda da arte contemporânea. Mantenha algum formalismo figurativo que já não é muito próprio daquilo que é mais comercial. E por isso eu os agradeço, porque é um ato de generosidade, de bondade e de dádiva. E a arte é realmente aquela que é capaz de dar o melhor que tenha para poder partilhar um momento luminoso, do qual cada um saberá a intensidade própria. Desde já vos agradeço por isso. Estou muito orgulhoso do vosso trabalho. Então, vamos sentar, vou falar um pouco sobre os oceanos e vamos fazer um pequeno exercício muito simples, que é uma coisa que vamos ter que fazer olho fechado. Vamos abrir os olhos. Não sei se sentiram. É muito bom. Se são estressadas, 2 ou 3 vezes chega. E então, para os meninas,
é impecável, na sala da escola. Tá, vamos respirar, vamos invocar o mar, certo? Eu trouxe várias coisas acerca do oceano, algumas notas soltas. É um universo fantástico. Eu recordo o grande artista Dali, uma vez fui convidada a um colóquio de psicanálise e ele chegou de escafandra. E quando lhe perguntaram por que vinha desta forma, Dali, ele respondeu: só podia vir de escafandra para mergulhar no universo do inconsciente. Eu não pude vir de escafandra, mas até veio muito quente, porque de onde saímos estava fria, mas pronto. E é realmente um universo incrível. Eu dizia há pouco que o oceano é a mãe de todas as mães, e é verdade. Sabendo que 70% não só do universo, dos oceanos, do nosso corpo, são constituídos por água. É por isso que flutuamos tão bem. É água com água. E a Terra é quase uma exceção. É uma pequena parte. 1/3, 1/4, pouco mais que isso. Diz que o oceano, oceanos, como chamavam os gregos, está na origem de tudo. Está nos primórdios da vida, do cosmos, do universo. Vamos ter que recuar muito, muito atrás. E ele é um elemento muito misterioso. Diz que nasceu de Uranus e de Gaia. Uranus é o céu, mas é um céu numa dimensão quase infinito. E depois a Gaia, que é o nome que se atribui à Mãe Terra, o simbolismo da Terra. É por isso que também se diz que toda a geografia devia começar pelo oceano. Não pela Terra, mas sim pelo oceano. Porque dele viemos e a ele iremos regressar. Muitos nomes lhe foram atribuídos, praticamente toda a civilização atribuía esse princípio das origens um nome. No Egito, ele é o Nun. Os gregos chamavam abissos, os abismos. Outro também lhe atribuía o nome de Limbus, aquele que cerca, ou a grande cerca, aquele que permite que todas aquilo que irá constituir mundos materiais possa ser contida e retida também. Ou seja, esses vários nomes que se atribuem a oceanos também fez que ele fosse associado à memória, porque nela está o passado glorioso de tudo quanto podemos concebê-la enquanto história, não só a história da vida na Terra, mas aquilo que é a história do universo. É por isso que, através da conquista dos oceanos, que atualmente pode-se dizer, através das ciências oceânicas, que se debruçam cada vez mais sobre a biologia marina, sobre os vários ecossistemas que são responsáveis, em boa parte, quase 80% daquilo que é e vai constituir o sustento da nossa Mãe Terra e da nossa humanidade. É crucial. Talvez muito mais crucial que a própria, o desenvolvimento das ciências espaciais. No entanto, temos que pensar que, por exemplo, no caso dos nossos oceanos,
é complexo, porque exige meia de mergulho de muita profundidade. Pensa que há valas tão profundas como 11.000 quilômetros abaixo das águas, que é uma coisa que requer uma tecnologia muitíssimo avançada, não é? Para fazer um levantamento daquilo que está debaixo das águas. Certo que poderemos todos recordar Veia Smith, que fala também de montes desaparecidos, submersos pelas águas, como o caso da Atlântida, e que não irão tardar a dar a luz do dia, e que já em parte podemos já afirmar que está comprovado, porque várias investigações já testemunham a presença de vestígios submersos que são tão enigmáticos como aquilo que poderemos associar a elementos e construção com uma alta tecnologia. Eu hoje não vou falar propriamente sobre a Atlântida, mas é um dos casos. E nós temos o caso dos Açores, que é também considerado um dos pontos mais altos que terá sido, não é, desse continente submerso que ele é a Atlântida. Então, podemos falar de várias coisas acerca dos oceanos. Podemos dizer que esses oceanos teve também um matrimônio, porque os humanos gostam de arranjar em si coisas muito semelhantes, não é? A nossa vida, nós os humanos. E então vão dizer que o oceano casou-se com Tétis, que ele é ao mesmo tempo uma oceânida, irmão e esposa. E daqui vão surgir os 3.000 rios, que irão também servir de hidratação à terra. São um pouco como as veias de um coração que palpita e que permite, através das grandes correntes marinhas, que a água, que por exemplo a água salgada, é lançada desde, ou melhor dito, desde o Equador, é expulsada até os polos, e depois novamente restituída como água doce desde os polos até o Equador. Ou seja, é um coração, há um pulsar. Até porque o oceano é um ser vivo, certo? Nós não temos muita dúvida disso. Basta dizer que ele até fala para nós. Basta pôr uma concha ao ouvido e ouvir a sua voz. Mas ele tem um corpo, sim, maciço. É uma massa de água enormíssima que cerca praticamente 5 plataformas, do qual chamamos continente, e os oceanos que permitem esse envolvimento, como um abraço dos oceanos às zonas continentais, hoje considero-se 5. O melhor de tudo é o Pacífico, o Atlântico, o Índico, o Ártico e o Austral, que é Antártico. E acho que não me esqueci de nenhum. Por os 5. É isso. É uma diferença entre oceano e mar. Geralmente os mares são interiores. Ou seja, tem uma situação de resguardo no interior das terras, enquanto que o oceano faz como uma coroa e interage de forma muitíssimo importante com as chamadas correntes marinhas, que é de facto o sangue da terra. É o sangue da terra. E a função também do oceano é de impedir que a terra se desintegre devido ao efeito do calor, e também permite corrigir e atenuar certas
arestas dos contornos dos continentes, propriamente dito, das terras. Sabemos também que hoje, cada vez mais, devido ao aquecimento global, há uma subida, não é, das águas, e há perigos iminentes, sim, para que muita das nossas zonas costeiras passe a ter cada vez mais, não é, uma subida das águas em poucos anos, que irá ser um dos temas de grande preocupação para daqui, penso eu, mais uma geração. Eu vou agora falar, não dá para aprofundar muito, porque então eu nunca mais sairia daqui, não é? Mas é um tema apaixonante, que são os aspectos míticos um pouco ligados ao oceano. E não falo, são muito. Há um Deus menor, porque enquanto que oceanos é um titã, ou seja, são forças que são interiores a tudo aquilo que é a organização do cosmos, ou seja, são forças, elementos primordiais. Há aqueles que são chamados olímpicos, o que fez que o nosso universo fosse dividido em 3 dimensões. O mundo físico, o mundo psíquico e o mundo espiritual, dirigido por 3 divindades, do qual os gregos atribuem esse domínio. A Zeus, que é o rei do Olimpo, foi-lhe atribuída os éteres, ou seja, a parte superior desse universo que nos envolve. Poseidon foi aquele que recebeu a segunda parte, ligada ao mundo psíquico, em parte. E, por último, o mundo das águas, traduzido mundo psíquico, o mundo das águas. E o terceiro, o mais baixo, que seria representado pelo mundo inferior, os infernos, Hades, que seria responsável pela parte da terra e daquilo que está debaixo da terra. Poseidon é considerado o deus dos mares, os romanos chamavam Neptuno. Então temos no nosso sistema solar também uma relação estreita entre o planeta Neptuno e outro planeta que é Plutão, que são quase aqueles que estão no confim do sistema solar e que também está associada a essa relação entre os deuses gregos e a relação da mitologia com a astronomia, a astrologia, etc. É um elemento muito interessante. E Poseidon, que é filha de Cronos e de Rhea, ou seja, também filha do tempo, e de Rhea no sentido que é também uma outra forma de Deus Mãe. Vai, através também do matrimónio com Anfítrite, que é a sua esposa, ser responsável pelo nascimento de muitos filhos, do qual já ouvimos falar. Um deles é, por exemplo, a Medusa, a famosa Medusa, com essa cabeça, não é, de serpente, que é um ser fabuloso. Outro é Polifema, que é um ciclope, que vai também ser tema na Odisseia, onde participa o grande herói da Odisseia, que é Ulisses, e que também é um gigante que só tem um olho, é o famoso ciclope Polifema. Depois temos Pegasus, que é o cavalo alado, já que o cavalo também é associado a Neptuno, a Poseidon, porque quando vimos as ondas, parece realmente imita o som desses cavalos a cavalcar, disse em português.
Temos também Protea, que é uma divindade muito curiosa, que é aquele que assume várias formas, né? E que consegue metamorfosar-se. E é muito associada a essa ideia das águas, né? Que conforme o estado do céu se reveste de neblina, de tempestade, ou então calminho que não espelha, não é? Etc. Ou seja, é Protea. Teseu, o grande herói, né? Que também pertence ao campo da mitologia. Orion, que também está ligada a uma constelação importante, né, colocada no céu, e há muitos outros, né, do qual não vou exemplificar, que são representação filhas menores, mas não podia deixar de citar um que me diz respeito aqui a Portugal, que é o Adamastor, né? O famoso Adamastor. Mas lá voltaremos a ele. Né? Houve outras criaturas que também fazem parte do corte de Poseidon, que são, por exemplo, as sereias, o tritão, as oceânidas, as ninfas. Normalmente as ninfas são mais associadas às águas doces, e as sereias, ser fabuloso, que na mitologia grega têm asas. Vão aparecer também na Odisseia, quando Ulisses, numa das suas escalas, numa viagem marítima entre várias escalas, vai ser surpreendida com o perigo, não é, das vozes das sereias, do qual ele já tinha recebido uma advertência, daquilo que seria uma prova terrível, e que irá preparando-se para isso, já que as sereias representam a sedução, aqueles que cativam os marinheiros e os levam para o fundo do mar, não é? Sucumbendo a seus atributos que são, em boa parte, associados a tudo aquilo que faz sucumbir a alma humana, ou desvanecer na sua própria vontade e resistência ao seu determinismo. E ele vai pedir ser amarrado ao mastro do seu barco, pedindo também que os seus marinheiros colocassem cera nos ouvidos para não perder o juízo. Mas ele vai aguentá-la, a travessia, e diz que de facto foi uma coisa terrível. Já agora, uma pequena relação interessante, houve um grande artista, já do século XIX, Turner. Provavelmente todos nós já ouviram falar de Turner, famosa as suas aguarelas e a Marina, que quis ser também amarrada a um mastro, num dia de tempestades, para poder pintar das mais belas que eu já havia, Marina, um tempo realmente, não é, de tempestade, e vivenciou um momento que não Ulisses. Foi uma coisa incrível. Onde fica aqui, a ideia. E há grandes epopeias que também estão relacionadas com os oceanos. Temos uma que recuo no tempo da Babilônia, no caso de Gilgamesh, o famoso Gilgamesh, o herói que busca a flora da imortalidade para poder salvá-la, o seu irmão de alma. E esse mergulho no mar profundo é uma coisa que está na raiz da alma humana, a necessidade de superar a morte, já que se diz que a visão dos oceanos desde sempre fez que o homem o temesse, o tivesse sempre em relação à presença do oceano uma sensação de algo que não pode ser entendida pela mente. Um sentimento ao mesmo tempo de infinito, de eternidade, de potência, de mistérios,
E a traversée marítima é quase sempre comum a todos aqueles que vão criar narração espetacular sobre os seus heróis que passam por essa grande aventura de conquistar esse elemento oceânico como das melhores iniciações para a alma humana. E isso fez que o próprio Gilgamesh é dos casos. Depois vamos ter a Odisseia de Homero com Ulisses, os Argonautes, que também, em busca da famosa, não é? Já tenho uma branca. Os Argonautes, Cia, a famosa Pelágio de Ouro, não é? E também vão ser outras que vão, no seu viagem, nos levar por aventuras extraordinárias. E não podemos deixar de citar os descobrimentos. Os descobrimentos portugueses, que todos eles são para nos inspirar. Isso é outro tema. Eu não sou especialista nestas áreas. Pois os Argonautes é a Toussaint de Ouro. Agora tenho uma pequena branca, não é? Que atravessou, é isso. Depois há outras obras importantes. A história de Jonas, a história mítica de Jonas, que é engolido pela baleia. Temos o Moby Dick, de Herman Melville, que também é a história do marinheiro e das suas aventuras. Temos, eu sou fã de Jules Verne, todas as obras de Jules Verne, que são com o seu capitão Nemo e o Nautilus, aventuras extraordinárias, não só para os mais jovens, mas é uma literatura imprescindível, são clássicas. Quem gosta do aspecto mais científico é ler O Mundo do Silêncio de Cousteau, que também é outra parte ligada à ciência oceânica. Recomendo uma outra leitura maravilhosa do Gaston Bachelard. Quem está ligado à área da psicologia, com certeza conhece. E tem uma obra que é maravilhosa, que se chama O Mar. E recomendo vivamente. Outra obra, que é do Bachelard, é relacionada com o tema da água e os sonhos. Estava aqui. O tema da água é do Michelet, Jules Michelet, que é do século passado também, que é realmente grandes autores, são clássicos. Se gostaram mesmo, é os ler. Poderíamos ir muito longe nessa descrição daqueles que se debruçaram sobre os mistérios dos oceanos. Não posso deixar também de falar de grandes artistas plásticos, que é a minha área, a começar por Botticelli, O Nascimento de Vênus, que é maravilhosa, é uma obra clássica. Também temos a famosa onda de Hokusai, que é famosa no Japão, essa famosa onda. Temos Géricault, temos Turner, Monet, Courbet, Vernet, Gaspar David Fletcher, Debussy na área da música, também, que foi impressionista da música. Outro como Poussin na área da mitologia, o Bouguereau também, neste lado mais clássico, chamaremos assim. Ou seja, há muitos artistas, para não falar de todos os artistas holandeses que foram mestres na arte de pintar marina. Basta ir ao Prado, a Madrid, e apreciá-lo no Museu de Arte Antiga aqui, para vós, e ficar assim uma tardinha a ver assim umas pinturas e mergulhar. Está lá o tempo de mergulhar. O oceano
Também tem a alga de Tenebrose, que é a reminiscência do dilúvio, já que o dilúvio é associado ao caos, à dissolução. Podemos dizer que o dilúvio tem várias interpretações. Tanto pode ser dissolução como a regeneração também. E pensa-se que houve vários dilúvios que permitiram a renovação de várias crostas terrestres, abrindo em si a vida para o surgimento de novos continentes. E não estamos a salvo que possa haver próxima. Isto é assim. Tudo é cíclico. E se há uma relação entre o tempo, os oceanos, é a ideia de impermanência. Nada dura para sempre. Tudo necessita de passar por ciclo. Nascimento, vida e morte. E a ideia também dos monstros marinhos que foram desenhados no imaginários e que criavam pavor a todos aqueles que pudessem pensar, não é? Cruzar-se com alguma dessas criaturas. Imaginei como não deve ter sido no período do descobrimento, para aqueles que se lançavam, não é? No mar cheio de perigos e de monstros, porque de facto diz que a ideia do monstro está sempre associada àquilo que não se conhece. E já dizia Diderot que o que associamos ao desconhecido cria, ele chamava o som da razão cria monstro. Era a ideia que ele traduzia. E é verdade. Ou seja, quando perdemos a razão, criamos fantasma. E a ideia dos oceanos também povoada, não é? De criaturas disformes, e monstruosos, e perigosos, já está a ser desmistificado. Hoje a domador de requim, eu estava a falar um francês agora. O requin. Não é baleia. Também é o golfinho. A tradução. Requin, que tem dente feroz. Tubarão. Era o tubarão. É requin. Em francês é requin. De tubarão, saber que há quem lida com ela como se fosse cãezinhos. Só que... E o polvo, já vamos falar um bocadinho acerca dele. Eu não quero que perder o gosto por comer polva. Eu gosto, mas acho que vou deixar. Então, fiz uma síntese, para não me estender muito, de pequenos elementos associados ao mar, não só o oceano em si, mas aquilo que é a navegação, que acho que a nós também nos interessa, para além do mergulho, é a navegação. Um dos elementos associados ao oceano é a praia. E cada vez mais todos nós gostamos de praia, certo? São os novos recursos que os oceanos também proporcionam à economia mundial e procurar lugar, não é, onde podemos estar recolhidos, descansados, a ouvir, não é, a música do oceano. Normalmente há toda uma psicologia associada à praia. Diz que é limite entre o consciente e o inconsciente, já que o oceano, devido a essa ideia de profundidade, de obscuridade e de mistério, é associado ao inconsciente. E as ondas, que também vão bater a costa, são associadas a esses resíduos da nossa memória. Por vezes, alguns delas dolorosos, difíceis de controlar, que vão embater a costa. De lá que essa ideia de passar por uma forma de terapia no verão junto ao mar é saudável. E podemos também fazer essa associação. Há vários elementos que são associados, por exemplo, à concha.
diz que a concha é associada ao ouvido. Nos jogos de criança, pôr uma concha ao ouvido e ouvir o mar. Mas não é só isso. Porque, como se sabe, a água tem memória, fala-se da memória da água. E essa memória é captada, registada pela nossa audição e passa pelo canal auditivo, como se fosse um túnel. E permite-nos conectar com aquilo que é uma forma de escuta interior. É extremamente importante o desenvolvimento da escuta interior. E a ideia da concha é utilizada por vários povos neste sentido. Ainda mais, era um símbolo de fecundidade e colocava-se nos túmulos concha, junto dos defuntos. Aquele que regressa à grande mãe, a matriz da vida. E por isso esse símbolo da concha para acompanhar o defunto. E a barca tem muitos elementos e é incrível o que podemos sair daqui. Os vikings, por exemplo, enterravam os seus mortos numa barca, que ela é levada lá pela terra dos Hiperbóreas, la Montanha Norte, terra branca, terra da pureza, da verdade. E um dos seus túmulos reproduzia a forma de uma barca. Já ouvimos falar da famosa lenda do rei Arthur, onde o rei Arthur é levado pela ilha de Avalon, não é, numa barca, já que a barca simboliza o veículo seco, uma espécie de cofre de ouro que leva a alma na sua última viagem. No Egito Antigo, a ideia da barca sagrada, que fazia parte dos complexos funerários, é-nos todo muito familiar. Bem que essa barca viajasse não no nosso oceano, que conhecemos, mas no outro oceano, o significado é o mesmo. E a relação da barca sagrada também vai ser retomada, por exemplo, nas catedrais góticas, onde a nave das catedrais reproduz a forma da proa do barco. Por quê? Porque a alma deve navegar nesse espaço sideral, espaço superior, de encontro ao seu duplo luminoso, à sua dimensão espiritual. Ou seja, a ideia da barca é comum a todos os povos e vai ser utilizada com a mais variadas funções e missão. A ideia também da travessia, eu falei há pouco a travessia como uma busca espiritual entre a consciência egoica, ou seja, do eu, que se afirma, que manifesta o seu poder, a sua individualidade, e essa anulação dessa mesma individualidade num ser de um elemento onde é tão majestuoso, é tão grande, que acaba por se tornar uma consciência oceânica. Esse é o grande propósito da vida humana. Um dia podemos nos transformar não na gota que está no oceano, mas no próprio oceano. E autores como Shakespeare, Spinoza, o próprio Freud, faz referência a essa ideia de consciência oceânica, um estado de perda da consciência, chamaremos limitado, para adquirir um grau de consciência de fusão, chamaremos supraconsciência, que no Oriente também é conhecido como estado de Samadhi. Ou seja, há muita filosofia por detrás disso.
e teremos com certeza também de procurar perceber, não é, um pouco o que é isso que ele dizer. Os peixes, também tem muito que se diga, para lá nós gostamos muito de peixe, mas pequena peixe ele é o nome que se dava aos primeiros cristãos. Por quê? Porque há muitos textos e recomendação bíblica. Dizia-se que os peixes, e se recordarmos o sermão de Santo Antônio aos peixes, para não falar dos comentários do padre Antônio Vieiras, que são extraordinários, os peixes foram os únicos que foram salvos do dilúvio. Sim, porque na arca nunca havia os peixes. Como tudo era água, não era necessário pôr lá nenhum peixito. E os pequenos peixes, e eu aqui retomo a ideia de Santo Antônio, e eles ouçam, mas não falam. São um pouco como os discípulos em grandes escolas da antiguidade, seja ela a escola de Pitágoras, os acusmática, que escutavam e não podia ainda questioná-la, porque não tinha maturidade para tal, ou no Egito Antigo, onde o dedo na boca significava aprende a escutar. Porque aquele que escuta é aquele que pode obedecer. Significa que quando apreende e assimila o conhecimento, consegues pensar e fazer escolhas acertadas. E obedece aos teus princípios. Por isso, a relação do ouvido com a obediência. É estranho para nós, não é? Num mundo onde toda a gente fala, onde ninguém escuta. Não é o nosso caso hoje. Podíamos nos chamar pequenos peixes. Que bonita. Recomendo-vos muito. E lê isso os meninos, os leitos, comentar. Continuando, também a relação das tempestades são ligadas aos ventos, pois todos os elementos interagem, nada está desligado. Não só a calor, o ar, os ventos, e nós sabemos bem que cá em Portugal, com a rosa dos ventos, o astrolábios, que permitia dirigir os barcos, o conhecimento dos ventos é crucial. Na Grécia Antiga, associava-se aos ventos o Espírito de Deus, em que sopra. E há uma ideia lindíssima. Havia uma oceanida, ou seja, uma titânica, que era chamada Tyché, ou Tyché, não sei se é assim que se pronuncia, que dizia que era a fortuna que guiava o lema e que soprava, de forma que o barco pudesse não perder a direção. Uma coisa muitíssimo interessante. E saber que os gregos também interpretavam a importância dos ventos. O caso de Cefila, no quadro de Botticelli, o nascimento não só da Vênus, como sobretudo da primavera, que sopra sobre a alma que vai florescer, não é, na primavera da vida. A ideia dos ventos é muito mais que um vento. Ele é um sopro que permitia vocacionar a alma para um propósito especial. Seja ele o vento Boré, o chamado vento do norte, vento frio, que também tinha a sua função, a sua magia. O Notos, que é o vento do sul. Oro, que é o vento outonal, e Cefil, que é o vento primaveril. E Iola, que tinha asas douradas, ele é o rei que governava esses 4 ventos. Eu acho isso maravilhoso. Como é que podemos até fazer uma conferência sobre os ventos? Por que não? Então agora, temos os oceanos, também podemos fazer, não é sobre o vento. E os ventos sobre a onda, sobre as velas. As velas. Sobre as velas, vou citar
não de forma totalmente traduzida, mas a ideia está lá, uma reflexão muitíssimo interessante. Dizem assim: se os ventos são favoráveis, issa as velas da tua barca e navega. Se os ventos são desfavoráveis, pega nos rema e rema. Se o rio está seco, pega na tua barca as costas e caminha. Está tudo dito. Ou seja, se dice que ela é a fortuna, aquela que sopra, mas também os gregos associavam o acaso, quando ignorava que nada surge por acaso, que tudo tem uma razão de ser. E depois ele foi transformada nesse Deus da fortuna. E a fortunada é aquele que recebe o seu sopro. Vale a pena também fazer uma conferência sobre Tiché. Muito completo. Bem, temos as velas, estão pesadas, pois são semelhantes aos ventos psíquicos, não é? Agita, perturba a nossa mente. Todos nós sabemos o que é. Eu estou a passar por uma fase onde muitos ventos. E então disse que temos que aprender a crescer um território hostil. É um pouco essa ideia das velas também. E segurá-lo o lema. O lema e o timão são coisas diferentes na área da navegação. Se me enganar, que tiver aqui um fã da navegação que me corrige, mas diz que o timão é o volante do piloto, quando que o lema é a barra que mantenha a direção do barco. Então temos a ideia do homem do lema, mas às vezes o representamos segurando o timão, de lá o nome de timonela. Que é o timonel é o piloto, aquele que conduz. E essas necessidade de manter a direção significa de não naufragar, não perder o norte, a bússola, ou estar desorientado, que significa também perder o oriente, perder a luz mental que nos guia e ir pelo mar à deriva. É um pouco como ir a vida à espera que o mundo nos mova, nos anima e nos proporciona oportunidade. Se esperarmos, podemos esperar muito. E o melhor é ir já com alguma sapiência, que é para não nos perder no alto mar. É saber para onde vamos. E, só mais um bocadito, a ideia dos remos, que também tem um significado, diz que os remos são os dígitos da alma humana. São também as virtudes que permitem que avançamos no rio da vida, ou no alto mar. As virtudes, a consciência, a vontade, a fortaleza, a generosidade, a coragem, etc, etc. Estes são os nossos remos. A rede, que não é só para apanhar peixinha, não é? Também diz que é um símbolo que todos nós conhecemos, não é? Ou não estiver sempre ligado às redes da internet, serve para quê? Conectar. Conectar, ligar e fixar elementos. É por isso que as redes hoje são outras, mas funcionam dentro daquilo que a física hoje chama e atribui o universo. O universo é uma grande rede, é uma grande teia, onde tudo está conectado, tudo está ligado. E nós também somos um fio, um ponto desta grande rede. E há que lembrar-nos disso. Do mesmo que falamos do efeito borboleta, o que tu fazes aqui tem eco acolá.
hein? Nada fica sem efeito. Toda a causa produz um efeito. Há uma conexão entre todas as coisas. Hein? Outro elemento interessante é a âncora, que é um talismã poderoso que foi utilizado pelos primeiros cristãos até como forma de cruz. Era o simbolismo da cruz. E ela é chamada a âncora da misericórdia, porque a âncora representava a salvação. Na navegação, colocar a âncora quando o mar está bravo permitia fixar o barco, hein? Ou seja, consolidá-lo. Ela é a esperança da segurança. É por isso que considera-se, quem gosta desses talismãs, é um símbolo muito bonito de levar numa porcelinha, num fio, é levar uma âncora. E nunca nos esquecer que em algum ponto deste mar movediço há um ponto de firmeza, que é exatamente onde podemos, nos nossos princípios, naquilo que nos ata a vida, nos fixar num momento de tempestade. Seja muito psicologia aqui. Outro elemento é o farol. Diz que é associado à luz da consciência. É um símbolo também de vigilância, de firmeza, símbolo de estabilidade. Diz que dá segurança emocional frente aos perigos, por isso ele é visto como um símbolo de convicção e de fé. Por isso se chama o farol da fé. Há uma luz que me guia. Há um lugar de terra firme, onde eu posso encontrar a minha estabilidade. É por isso que esse equilíbrio interior ele é também para os marinheiros associado à imagem do farol. Lembramos do famoso farol de Alexandria, não é? Coisa maravilhosa. Depois temos as ilhas, que pode ser de tesoura ou pode ser de exílio, como Robinson Crusoe também, de recuperação da arte da sobrevivência, de uma reconstituição egoica da personalidade, é um retiro sobre si próprio. É por isso que aqueles que habitam as ilhas têm o costume de dizer que são temperamento fechado. Depende, não é? Nós temos os açorianos e os madeirenses que no entente adoram receber os turistas. E nós em breve vamos fazer uma viagem, não é? Para os Açores, que bom. É bom. As zonas insulares têm uma psicologia própria, mas que são com certeza coração aberto. Depois então vou passar só para terminar por alguns pequenos elementos animais, e já vocês estão a dizer, François nunca mais se cala, uma hora. As baleias, as baleias, famosas baleias, temos a baleia de Jonas, mas vou citar outro, que é do Pinóquio. Então, recomendo-vos ler um excelente livro, que são 7 lições de filosofia com Walt Disney, onde se conta muito bem histórias, as aventuras do Pinóquio. E a história da baleia, que era a parte final, não é? Retrata essa ideia da necessidade de regressar ao útero materno, ou a matriz da vida, que é essa imagem dessa baleia. Haveria tanto e tanto para dizer acerca da baleia. Recomendo um filme maravilhoso, que é A Domador de Baleia, um filme já que tem uns anitos, lindíssima, passa no mundo dos Esquimaux. É a história de uma menina que tem poder parapsicológico e que consegue comunicar com as baleias. E ela vai proporcionar à sua pequena comunidade um reencontro com os seus mistérios, com os seus ritos e tradição, sacrificando a sua vida ainda de encontro da famosa baleia que é o tótem desses povos do norte. É um filme lindo, até faz chorar, não é? Porque é comovente. A baleia é símbolo da regeneração. Não vou falar muito mais, é isso.
enquanto que, por exemplo, o golfinho é o salva-vidas dos oceanos. Nós temos nas praias, mas nos oceanos são os golfinhos. Eu chamo os andorinha do mar, porque trago uma alegria, aquele sorriso que eles têm. Folha pintada nas famosas frescas cretenses, e realmente são maravilhosos. Eu até disse que eles até falam conosco, e nadar com ela, eu deixo aqui um dos meus sonhos, nadar com um golfinho, porque a Grécia dizia que ele é o animal dedicado a Apolo, um deus da luz, que significava essa luz, é como a ideia do poente. Nós vimos o sol cair no horizonte, no ocidente, o sol mergulha no oceano, e parece estar a morrer, está a ser engolido. E o golfinho é aquele que consegue subir e descer nas profundidades do mar, buscando uma outra luz que está nos confins daquilo que podemos chamar um oceano infinito. E ela resgata essa luz, e sobe, e desce. Se podemos ser como o golfinho, nunca perder de vista, ora na vida, ora na morte, a presença dessa luz que nunca se apaga. Por isso foi ligada ao deus Apolo, um deus da cura, da medicina, aquele que cura as almas e ilumina nossos olhos. E há uma pequena história associada ao golfinho, que acho muito linda. Diz que é a história de um poeta grego que chamava-se Arion de Metilme, que foi perseguida pelos seus marinheiros numa viagem, porque possuía um tesouro. E esses marinheiros quiseram se apoderar do seu tesouro e obrigaram a suicidar-se. O suicidava ou ele é deitado no mar. E ele pediu um único favor, e o último favor, que era de poder tocar uma última vez da sua cítara. E disse que tocou tão bem, tão bem, tão bem, que quando saltou pelo mar, os golfinhos o resgataram e o levaram até a costa. Para mim, disse tudo. Temos uma pintura maravilhosa aqui do Sal do Golfinho, que eu estou a olhar daqui ao longe, que está aqui à vossa trás. E é a música é algo ela que une todos os elementos. É universal, é um idioma universal. É por isso que as baleias, os golfinhos comunicam conosco através do som, infração. Se desenvolvemos a escuta interior, vamos ouvir som até vindo das estrelas. Então, e por último elemento, que animal é o polvo. Não podia deixar de falar sobre o polvo, que é um molusco, provavelmente dos mais inteligentes. Há um filme muito recente sobre o polvo, não é? Que se calhar você já viram. E diz que o olhar do polvo é semelhante ao olhar humano. E eu fiquei assim impressionado, porque acho que não vou conseguir mais, não é? Como era um polvo, ainda mais temos de tirar o olho, não é? Oh, meu Deus do céu! E saber que ele é astucioso. É incrível o que ele faz. Recomendo ver o filme. É muito, muito bom. E diz que Ulisses, que ele é também muito astuciosa, ele é chamada Polumetis, porque ele é semelhante ao polvo. Quer dizer, tinha astúcia, o cavalo de Troia, essas coisas todas, não é? Sabia disfarçar, enganar, lançar poeira, não é, para os olhos, que é como a tinta, não é, que o polvo lança aos seus inimigos. E depois tem muitos braços, agarrá-los parece, é terrível. E o último elemento que fica aqui é o sal. Vamos dizer, escolheu o sal, pois é. Primeiro porque o sal foi a panaceia dos homens. Não podemos viver sem o sal. O salarium, que é o nome grego, é o primeiro salário, o nome que salário vem daí, que se dava aos romanos, já porque ele é essencial para a vida.
E então ele paga em sal. Não vou recordar a Guerra do Sal do Gandhi, etc, etc. Muita coisa associada ao sal. E é um símbolo de hospitalidade e de aliança sagrada a muitos povos. Lançar sal na casa, como se chama, no pátio exato da casa, e criar esse laço. Por quê? Porque o sal diz que conserva, preserva a vida, até chega a esterilizá-la e a destruí-la. Por isso ele é utilizado também para a mumificação, por exemplo, não é? E para várias coisas. Porque ela tem uma função de deter a corrupção. E a importância de conservar em sal os alimentos, o bacalhau, etc, etc. E temos o famoso verso de Fernando Pessoa sobre o mar salgado. Mas eu não quis acabar com as lágrimas, bem que outra coisa, nossas lágrimas são salgadas, e os romanos, aquele é um povo, como eu dizia no início, que consagrava a vida, de forma que até as lágrimas guardavam um pequeno frasco de cristal, ou de vidro, e as oferecia à imagem de um Deus que não tinha cara, simplesmente ele chamava a orelha pia, ouvida que tudo ouço, ouvido de Deus. É muito lindo esta imagem. Terá que saber, se um dia chorar, que seja por alguma razão, essa razão é preciosíssima, é um tesouro, que irá com certeza vos trazer um crescimento na alma e propiciar-vos aquilo que, infelizmente para nós, humanidade, exige que por vezes temos que passar pela dor para ganhar a consciência. Essa tal consciência oceânica, que eu tenho que deixar de ser um mogote se eu quero realmente me tornar um oceano. E assim é um pouco a nossa história, a humanidade. Quando cada ser humano pensar um pouco mais no outro, viver com empatia do sonho da fraternidade, do sonho da convivência, então sim, eu acho que teremos chegar ao propósito da nossa travessia. Eu vou chamar